Sejam bem-vindos a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast destinado a conversar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo através de experiências, estratégias e compartilhamento de profissionais com extremo sucesso no mundo corporativo. Hoje eu estou extremamente feliz também porque eu tenho uma convidada super especial. Para mim, é uma das melhores produtoras de conteúdo quando a gente fala sobre carreira. O nome dela é Carolina Cubo. Seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Pois é, eu confesso que nessa minha transição eu tenho acompanhado especialistas de carreira que fazem realmente a diferença no mundo corporativo. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua história, compartilhar um pouquinho também sobre a minha história hoje. Mas eu tenho visto as pessoas que têm feito realmente essa diferença. Eu vejo que a maneira que você faz, do jeito que você faz, o conteúdo que você leva realmente tem impactado muita gente. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Fico muito feliz com esse seu feedback. Que bacana, que bacana. Mas conta pra gente um pouquinho. Hoje a gente vai conversar sobre carreira e recolocação profissional. Eu vejo que isso é um tema que você tem grande propriedade, tem ajudado centenas ou milhares de pessoas, na verdade, nos últimos anos. E como é que foi um pouquinho dessa tua trajetória, tua história, até chegar nesse momento? Olha, eu sempre passava nos processos seletivos que eu participava, né? Eu tinha muita facilidade disso, de passar em programas altamente concorridos, com muitos candidatos, 17 mil candidatos. Eu era uma das 15 selecionadas. E eu comecei a perceber que, poxa, eu tenho alguma facilidade com isso. Eu descobri alguma coisa aqui que talvez muitas pessoas não tenham descoberto. Sim. Eu não tenho um talento excepcional, eu não tenho um diploma incrível. Você não considerava que tinha? Eu não tinha algo excepcional para falar, nossa, é por causa disso que eu tenho, que eu tô conseguindo. Eu era uma pessoa comum, que tinha uma trajetória profissional, tinha feito seus estágios e tudo mais. E tinha passado por muitas dificuldades financeiras, então muitos contratempos na vida. E eu percebi que saber contar a história, a forma como você conta e faz a sua venda pessoal, é o que traz a diferença na hora de você se mostrar para o mercado de trabalho. Verdade. Não é exatamente o que você tem. Eu costumo dizer assim, não é vencer apesar das dificuldades, é usar suas dificuldades como um diferencial competitivo. Pegar tudo de difícil que você passou, todos os contratempos, os fracassos, os aprendizados e usar isso para contar uma boa história para o mercado de trabalho. Coisa que todo mundo pode fazer, qualquer pessoa consegue contar uma boa história e nós brasileiros, nós temos aí muita, né? É muito comum histórias de dificuldade, de superação, então a gente consegue trazer isso sim para o mercado de trabalho e fazer uma boa venda pessoal sem precisar tanto de diplomas. E eu tive a sorte, assim, né, de estar no momento profissional, no mercado de trabalho, que começou a desvalorizar tanto esses certificados, essas etiquetas, né? Ai, precisa ser formado em tal coisa, precisa ter tal coisa, precisa ter um curso no exterior. E começou a valorizar mais a pessoa, a identidade, a história dela. E isso foi uma oportunidade para que eu contasse a minha história e conseguisse passar em processos seletivos. E por conta disso, né, dessa facilidade que eu comecei a perceber que tinha de passar nos processos seletivos e comecei a ajudar amigos também. Então, todos os meus amigos que eu ajudava, eu ficava assim, nossa, eu vou ajudar meu amigo aqui a passar no processo seletivo. Pô, passou. Vou tentar outra pessoa. Passou também. Falei, pô, então peraí, isso que eu tô achando... Funciona. Acho que funciona. E aí, com o tempo, eu falei, bom, eu quero passar isso para mais pessoas, né? Eu tenho uma ideia de uma metodologia, ela já está praticamente, né, validada por algumas pessoas, eu preciso validar com um número maior de pessoas, desenhar mesmo, né, o que é essa metodologia e posso, sim, ensinar pessoas a conseguir uma recolocação com o propósito de mudar um pouco o mercado de trabalho. Então, a minha ideia, quando eu comecei a empreender, era ter uma participação, mesmo que pequena, na mudança desse mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que tenha menos índices de depressão, de burnout, de ansiedade e menos pessoas que não se valorizam, não reconhecem o quanto a história deles é uma boa história, o quanto eles têm, sim, talento, diferencial competitivo, eles só precisam entender como mostrar isso para o mercado de trabalho. E aí eu gosto de comparar as pessoas como se fossem joias. Então, são joias não lapidadas. Você tem muito valor, você tem muito brilho, você tem muito para oferecer no mercado de trabalho. Basta dar uma lapidada que você vai ficar reluzente, você vai ficar brilhante, vai ganhar muito mais valor. Uma joia bruta, ela não tem tanto valor do que quando você lapida ela, né? É a mesma coisa. Então, quando você começa a lapidar a sua estratégia, mostrar tudo de incrível que você tem de uma forma estratégica mesmo, aí sim você consegue se destacar nos processos seletivos. Então, meu direcionamento foi exatamente esse, quando eu comecei a empreender. Entendi. Então, você teve uma trajetória profissional
profissional, quais foram os segmentos ou empresas que você trabalhou? Eu comecei como jornalista, Tá. então eu trabalhei com jornalismo diário, inclusive, com ronda policial. Eu trabalhava com o radinho da polícia, isso. era seu rádio da polícia. Eu escrevendo aqui minhas matérias, eu ficava assim, apreensão de drogas, opa, apreensão, vem, vamos lá, pega motorista, pega fotógrafo, vamos lá. E conhecia delegado, conhecia todo mundo. O pessoal chegava lá, o pessoal, ei, Carol, falei, qual foi o crime dessa vez? Nem sei se pode falar essa palavra aqui. A gente dava cortado. Pode. O que aconteceu dessa vez? Então vamos. Precisa fazer isso, precisa resolver aquilo. Tá bom, aconteceu tal coisa. E escrevi a matéria. E era assim, um ragatanga, escrevendo um monte de matéria, assim, uma depois da outra. Depois disso, eu fui fazer uma pós-graduação de marketing. Eu queria trabalhar com algo mais corporativo e mais seguro, mais tranquilo também. E aí eu fui estudar nessa parte de marketing, tive um contato com marketing digital e me encantei com isso, com essa parte do online, do digital, e fui crescendo nessa área. Então, eu entrei num programa de trainee, eu passei em alguns programas de trainee, depois fui crescendo, passei por todas essas fases aí, job rotation, comecei a aprender mais sobre visão de negócios, assumi um cargo de coordenadora, depois um cargo de gestão, tive equipes, né, para gerir. Eu vi que eu adorava muito, né, liderar, e sempre ficou aquela coisa, né, poxa vida, eu quero trabalhar com algo que eu possa sentir que eu estou mudando um pouco o mundo, mesmo que seja pouco, assim, mesmo que seja uma contribuição pequena, e que eu consiga fazer isso. E aí eu falei, eu larguei tudo, fiz um planejamento financeiro, larguei, falei, eu vou empreender e vou ajudar as pessoas a conseguirem um emprego e serem felizes na vida profissional. Felizes sem aquela felicidade estereotipada, sim, né? Sim. A gente é feliz na praia, Recife, viajando, né? A gente não é feliz, mas que tenha saúde mental, satisfação e trabalhe com significado, com propósito. Era essa a minha ideia. E é por isso que eu vou me guiando mesmo. Então, aí eu larguei tudo. Eu recebi, na época, uma proposta muito boa. Quando eu comecei a empreender, quando você começa a sentir aquelas dificuldades, falar, não vai dar certo, o que eu fiz da minha vida, meu Deus? E aí eu recebi uma proposta para assumir até como diretora de uma empresa americana, assumir a área de marketing, CMO, né, de uma empresa, e na época eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Era uma super proposta, era uma super oportunidade, eu falei, não, eu já fiz muito isso, agora eu quero me guiar com aquilo que eu acredito e no impacto que eu possa trazer na vida das pessoas. Então, foi por isso que aí eu falei, não, neguei a proposta e fui mesmo pro propósito. Pro propósito. Negou a proposta para ir pro propósito. Neguei né? o propósito para ir Isso é interessante, assim, porque na minha trajetória profissional foi algo semelhante, assim, né? Eu tive um crescimento exponencial, trabalhei em algumas empresas, a última que eu trabalhei foi na AstraZeneca. Eu também tive um crescimento super acelerado, foram 7 promoções em 6 anos, chegar numa posição executiva muito rápido. Só que chegou numa fase que eu pensei, poxa, será que vale a pena eu pegar esse xadrez que eu aprendi a jogar do mundo corporativo? Me sinto feliz, me sinto realizado. Eu sempre tive um propósito muito claro, fazer a diferença na vida das pessoas. Até o Profissional Cast, a minha empresa, tudo que eu faço, hoje é para fazer a diferença. Hoje é fazer a diferença no mundo corporativo. Uhum. Eu quero exatamente isso que você falou, fazer as pessoas terem propósito, protagonismo e performance. É possível isso. Tem gente que só visa performance, a remuneração, posição, status. Óbvio, isso é interessante, mas se você puder ter uma carreira mais plena, mais completa, né, vale muito mais sentido, porque você não vai só ficar construindo para chegar lá. Uhum. Se você tiver uma carreira com propósito, protagonismo e performance hoje, todos os dias você volta para casa e se orgulha de contar para sua família aquilo que você fez no trabalho. Exato. Então, acho que é exatamente isso. E o que você faz é tipo assim, a pessoa está numa situação desafiadora, principalmente em termos de recolocação profissional, ou às vezes transição não está bem, quer fazer a aprovação ali, e você proporciona, eu acho que muito mais do que a aprovação, é a transformação na vida dela e da família dela, né? Exato. Eu costumava dizer isso, né? No começo, eu falava, eu vou ajudar as pessoas a conseguirem um emprego que faça sentido. Com o tempo, eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu faço não é ajudar as pessoas a conseguirem um emprego, mas sim conquistar o que o emprego significa na vida delas. É muita coisa. É muita coisa. E quando você... eu não sei como foi sua trajetória, você teve aí uma trajetória de muito crescimento, mas muitas vezes a gente vai crescendo na nossa vida profissional e o medo constante da demissão nos persegue. A gente continua com medo. Estou com medo de ser demitida. Aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus. Nossa, desagradei meu gestor. A gente aguenta muita coisa.
calado, a gente deixa quieto muita coisa por medo de perder o emprego. Negocia muita coisa. Deixa a nossa saúde mental de lado por causa desse medo de perder o emprego. Quando você entende a forma de se posicionar no mercado de trabalho, quando você entende as regras do jogo para conseguir uma recolocação rapidamente, esse medo desaparece. Sim. Então, o que eu ensino para as pessoas é muito mais a ter autonomia na sua vida profissional. É você saber exatamente o que fazer em um momento que você está numa empresa que está acabando com a sua saúde mental. Peraí, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como eu vou me recolocar. Eu sei como me vender. Eu sei como mexer no LinkedIn. Eu sei fazer um bom currículo e eu não preciso passar por isso. Eu tenho essa autonomia, eu tenho essa liberdade. Então, mais até do que conseguir um emprego só, é você conseguir essa liberdade de saber que você pode ir embora a hora que você quiser. Então, essa é a grande diferença que eu enxergo hoje de trazer essa minha metodologia para as pessoas. Entendi. Então, de maneira prática, assim, o que é que Carol faz hoje através do trabalho dela? Eu faço as pessoas se valorizarem. Tá bom. E o primeiro ponto é esse. Você precisa se valorizar. A gente, às vezes, espera que as outras pessoas nos valorizem. Essa necessidade constante de ter um feedback. Eu preciso de um feedback, preciso de um feedback. Não, você é capaz de ter o seu próprio feedback, de se analisar, de entender como é a sua performance, de entender se você foi bem ou não numa entrevista de emprego. A partir do momento que você se conhece muito bem, você sabe o seu valor e você sabe as regras do jogo para se posicionar no processo seletivo, você tem essa autonomia. Sim. O que eu ensino é justamente isso. Valorize-se, entenda o seu talento, entenda todo o potencial que você tem para oferecer para o mercado de trabalho, coloque isso em prática numa metodologia de como se vender no processo seletivo e nunca mais precise baixar sua cabeça para um gestor tóxico ou para um ambiente que te faz mal, por exemplo. Então, essa metodologia que eu ensino. É currículo, é LinkedIn, é entrevista de emprego e principalmente venda pessoal, né? Entendi. É interessante isso que você estava falando porque eu fiz uma pesquisa recentemente, né? Para entender o seguinte, hoje a carreira está na mão de quem? Será que está na mão do profissional, do chefe ou da empresa? Às vezes, ninguém tem noção que a carreira não está na mão dela. Exatamente isso, porque ela está esperando feedback, porque ela não toma decisão, porque ela coloca a carreira na mão do chefe, porque a empresa, por exemplo, ela coloca a carreira na mão da empresa. Só que a empresa e o chefe, eles querem do outro lado que você tenha uma postura que é aquilo que eu chamo de profissional SA. Que você também tem uma mentalidade de ser, né? Aqueles 3 P's que eu falei. Tenha propósito com aquilo que você faz, tenha protagonismo com aquilo que você trabalha, porque a performance vai ser como consequência. E as empresas, elas querem cada vez mais que os colaboradores sejam a solução para a sua posição. É isso que as empresas precisam, que os colaboradores sejam a solução para a sua posição. Só que quando o profissional está com autoestima baixo, com alto nível de autoconfiança baixo, ele não consegue, às vezes, nem enxergar ele naquela profissão. E aí isso deixa ele desmotivado, isso deixa ele cabisbaixo. E é um baita desafio. Então, fiz uma pesquisa recentemente nas minhas redes sociais para entender isso. E eu vi que 90% refletiu que precisava reassumir o protagonismo da própria carreira. Porque há alguns anos estava insatisfeito, estagnado, mas por medo, como você comentou, ou pelo dia 30, o salário que cai no dia 30, eles estavam inertes. Numa zona um pouco ali de acomodação. Você se depara com isso também? Eu gosto de dizer para os meus alunos e para as pessoas que me acompanham que a gente tem que se ver como a nossa própria empresa. Isso. Você é a sua empresa. E a empresa que você trabalha é um cliente da sua empresa. Nenhuma empresa sobrevive se ela tem só um cliente e larga tudo na mão desse cliente, porque esse cliente pode ir embora. E aí, o que vai acontecer com a sua empresa? Então, o maior erro dos profissionais hoje em dia é deixar a sua carreira nas mãos da empresa que trabalha. Sim. E esquecer de cuidar de você mesmo, da sua carreira, da sua vida profissional. Porque aí, quando existe esse rompimento profissional, desse contrato com a empresa... Que pode acontecer, tá? Para quem está ouvindo a gente, assim, pode acontecer. Tem gente que acha que não pode acontecer. Pode acontecer. Porque daí quando acontece esse rompimento de contratual com a empresa, as pessoas se sentem o quê? Perdidas. Isso. Aí eu não sei mais o que fazer. Peraí, acabou, e para onde eu vou? Eu só servia lá, eu só sabia fazer o que estava lá. Cadê meu currículo? Cadê meu LinkedIn? Eu não sei como é que está o mercado de trabalho, não me atualizei, não sei o que está acontecendo. Então, isso é muito prejudicial aí pro profissional e, de maneira geral, eu vejo uma certa mudança. Eu vejo que as pessoas estão começando a se conscientizar mais disso. O que é natural. Porque se a gente pega uns anos atrás, se a gente pega década de 90, por exemplo, era bonito você ficar muitos anos numa mesma empresa. Então, era o que acontecia. 20. Você ficava a sua vida inteira dentro de uma mesma empresa. Você não tinha essa necessidade
necessidade de cuidar da sua carreira. A sua carreira ela era em conjunto com a empresa. Exato. Hoje em dia, a gente tem até uma tendência agora dos mais jovens que ficam poucos anos numa mesma empresa. Então, fica 1, 2 anos e quer ir embora. Ou tem vários contratos com várias empresas. Isso está estimulando as pessoas a terem mais consciência sobre quem eles são como profissionais. Eles vão ter mais autonomia, mais protagonismo e cuidar mais da carreira deles também. Exato. Vamos para a parte prática agora, sim. Você falou, por exemplo, muito sobre currículo, né? E eu vejo você produzindo muito nas redes sociais sobre o que não tem no currículo, o que tem no currículo, e assim, é o que você falou, assim, a grande maioria dos profissionais que estão trabalhando, eles estão com o currículo desatualizado. E às vezes surgem oportunidades e ele não sabe o que fazer para ter um currículo. Ou algumas pessoas que estão buscando uma recolocação ou transição e já enviaram um currículo para, sei lá, dezenas de empresas e ele não é chamado. Por que isso acontece? Olha, eu gosto de dizer o seguinte, se você mandou 10, 20 currículos e ninguém te chamou, pare agora de enviar o seu currículo, porque isso é um sinal de que seu currículo não está adequado. Exato. E o que é o currículo? Se eu sou a minha própria empresa, o currículo é a divulgação do meu trabalho. E essa divulgação do meu trabalho precisa ser competitiva. Então, eu gosto de dizer como se fosse assim, imagina que eu tenho uma loja de bolo de chocolate. Essa aqui é a minha loja de bolo de chocolate e o meu currículo seriam as pessoas panfletando nas ruas mesmo, falando, olha, esse é o bolo de chocolate. Vem conhecer. E o LinkedIn seria o site da sua empresa. Se eu chego com um panfleto escrito assim, vende-se bolo de chocolate, você vai se atrair por isso? Não. Se eu mudar o conteúdo e falar que eu tenho um bolo de chocolate que foi premiado, que tem o chocolate que veio da Suíça, que ele derrete, que quando ele vem morninho, quentinho, delicioso, açucarado, eu coloco uma foto disso, eu começo a usar todos os sentidos, depoimentos de pessoas falando que amaram o bolo, e você vai atrair mais pessoas, naturalmente. É a mesma coisa com o meu currículo. Eu tenho que olhar meu currículo não como uma ficha técnica que eu tenho que preencher lá com as minhas informações. Porque se eu só preencho com as minhas informações, como é que eu vou me destacar da minha concorrência? As pessoas esquecem que elas estão numa concorrência. Elas acham o seguinte, eu vou preencher uma ficha e vou ser selecionado para entrevista de emprego. Não, você não tá se você preencher uma ficha, você e mais 200 pessoas vão ter uma ficha parecida. Por que você? A gente tem que olhar para o nosso currículo e pensar assim, por que eu? Por que eu deveria ser chamado? Porque eu sei fazer o meu trabalho? Porque eu conheço da minha área de atuação? Isso é igual para todo mundo que trabalha na mesma área que eu. Então, como que eu consigo me destacar, me diferenciar, mostrar os meus resultados alcançados, mostrar quem eu sou, o meu talento, meus diferenciais competitivos, para aí sim mostrar para o mercado de trabalho por que eu? Sim, eu sou a pessoa que vou resolver os seus problemas, pode me chamar. Essa é a ideia. Então, a grande diferença que existe hoje no currículo é que ele precisa ter um conteúdo vendedor. Ele precisa fazer a sua venda pessoal. E a maior dificuldade das pessoas é justamente produzir esse tipo de conteúdo. Ou porque não se conhecem muito bem, não sabem o que falar delas mesmas, ou porque não conseguem ter uma estrutura textual mesmo para fazer essa venda pessoal. Mais de 90% dos casos é porque não se conhece bem. É muito mais do que não conseguir traduzir. E eu costumo dizer o seguinte, você pode não ser uma pessoa que escreve muito bem. Eu não tenho muita facilidade, escrever não é minha praia, sei lá, sou engenheiro, tenho facilidade com número, escrever, nunca fui bom de redação. Mas, se você tem um bom conteúdo, se você se conhece bem, se você sabe muito bem o que o seu mercado tem, a questão de texto mesmo, ela vai ser relevante. Agora, se você escreve muito bem, mas você não tem um bom conteúdo, você não sabe quem é você e não conhece o que o seu mercado quer, não adianta. Não é? Então, eu vejo muita gente, eu vou escrever em fonte Arial ou fonte Times. Tem que ter espaço. Não, isso não importa. Não é isso que vai fazer diferença. O que importa é o conteúdo. Como tudo hoje, né? Se a gente está falando de redes sociais, qual que é a diferença para um bom perfil? Conteúdo. Né? Um site institucional, qual que é a diferença? Conteúdo. Tudo que tem a ver com informação. Por que você gosta de um site de notícias? Por causa do conteúdo dele. É isso, não é porque eu vejo um site de notícias porque ele tem uma fonte tal. Não, você gosta porque o conteúdo dele faz sentido para você. É relevante, né? É irresistível ali. Exato. Você não está ali acompanhando. Pergunta prática, assim, eu acompanho o teu conteúdo, eu concordo com muita coisa que você fala. Foto, sim ou não? Não. A estrutura, no começo, informações pessoais. Detalhadas ou objetivas? Objetivas. Resumo de qualificação. Precisa ser a primeira ou a última coisa? Primeira coisa. Formações no topo ou no fundo? No fundo.
Experiências, como é que eu coloco isso? Experiências profissionais você vai colocar depois do seu resumo. A última experiência profissional é que tem que ter mais destaque e tem que ter resultado alcançado e palavra-chave. Pergunta importante aqui. De trás para frente, quando assim, da mais recente para mais antiga ou da mais antiga para mais recente? Da mais recente para mais antiga. Ó, a gente falando isso parece prático. É lógico a gente conversando isso. Mas não é lógico para os profissionais. Sim. Não é lógico. Eu não sei como você pega os currículos às vezes, né? Eu pego o currículo às vezes, né? Nos últimos anos eu fiz muito processo seletivo para algumas empresas em termos de expansão, enfim, algumas preparações também nesse sentido, mas quando eu pego o currículo, a grande preocupação dos profissionais, ainda é naquele modelo que você falou, né? Boa parte deles, geralmente os profissionais com 35, 40, 50 anos, uma faixa ali mais madura, eles querem colocar as formações ainda ali no começo. Porque antigamente era isso que fazia sentido. Antigamente você começava seu currículo com as suas formações, com os seus certificados, os cursos que você fez. Então, olha, eu sou um profissional gabaritado, porque eu tenho estudei esse não sei certificado, aonde, tenho tantas formações. Hoje em dia, o mercado de trabalho está mais democrático. Exato. Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a determinado curso, a determinada faculdade, né? Então, o que o mercado de trabalho hoje quer? A tua história, quem é você, a tua identidade. O que é muito mais democrático, o que é muito mais real. Porque às vezes você pode ter feito um curso incrível, internacional, que você gastou milhares de dólares para fazer, mas você não ser um profissional que combina com a identidade da empresa, isso, que tenha boas habilidades comportamentais, que saiba trabalhar bem em equipe, que seja realmente focado em resultado. Então não adianta nada. Então o mercado percebeu muito isso. Vale mais a pena eu contratar um profissional que tenha essas soft skills, que saiba se vender, que saiba quem é. Porque você está fazendo uma venda pessoal, primeiro passo é você saber o que você está vendendo. Você é o produto, né? É o que você está vendendo. É, exatamente. Você é o produto num currículo. E se você não se conhece muito bem, será que você sabe exatamente o que você quer? É um risco. Sim. Se você nem se conhece, sabe realmente você quer trabalhar nessa empresa? Você realmente quer trabalhar nessa área? Você sabe, você consegue ter maturidade para lidar bem com outras pessoas, com conflitos, com momentos de instabilidade? Quanto mais a pessoa se conhece, mais é a propensão dela saber lidar com situações adversas. Então, é importante que você mostre para o mercado de trabalho, olha, eu me conheço, eu analiso, eu sei os meus defeitos. Muita gente, nossa, é um absurdo perguntarem dos defeitos da entrevista de emprego. Qual que é o problema de perguntar de defeito? Todo mundo tem. Por que você se sente ofendido de falar dos seus defeitos? Quando a gente se sente ofendido é porque a gente não tem uma maturidade para aceitar os nossos erros. Qual que é teu fracasso? As pessoas, não, fracasso, não gosto de falar sobre isso. Por que não? É tão natural. Todo mundo fracassa, todo mundo erra, né? Isso é tão natural. Não deveria ser um tabu para as pessoas falarem sobre isso. E a partir do momento que você se conhece bem, sabe seus defeitos, sabe suas limitações, sabe seus fracassos, você tem muito mais facilidade, muito mais maturidade para se relacionar com situações adversas e se relacionar bem com outras pessoas. E é isso que o mercado de trabalho tem percebido, né? Exato. E até para você ter mais confiança no momento da entrevista ali, né? Esse é um ponto interessante. Só para a gente resgatar aqui o aspecto do currículo que eu particularmente, geralmente faço essas recomendações, né? Eu falo o seguinte, currículo, LinkedIn, as pessoas precisam entender que é sobre palavra-chave. E eu não sei a tua percepção disso, mas eu tenho visto cada vez mais empresas utilizando sistemas onde o primeiro filtro não é uma pessoa que faz. Tem inteligência artificial fazendo, são os robôs fazendo ali, e eles estão ali fazendo um primeiro filtro, buscando ali competências, buscando ali experiências, buscando os profissionais teoricamente ideais para que eles possam conhecer e evoluir no processo. Uma recomendação que eu faço muito é os candidatos avaliarem a descrição da vaga, enxergarem ali palavras-chave e conseguirem colocar isso dentro do seu resumo de qualificações, porque até facilita, às vezes, na hora de ele contar a própria história, ele fala o seguinte, poxa, como é que eu consigo compartilhar no meu resumo de qualificações o profissional que eu sou? E uma coisa que eu tenho que entender é, se eu sou um produto e a empresa ali tem uma oferta, vai ganhar quem for a melhor solução para a posição. Exato. Não vai ganhar quem for o profissional que ele se considera ideal ou exatamente a melhor história. Nem sempre a melhor história vence. Mas vai vencer quem for a melhor solução. Então, é uma combinação de experiência com preparação que eu acho que o teu trabalho proporciona isso de maneira estratégica. Sim. A gente precisa ter... Eu falo sempre que a gente tem que ter um currículo só. Assim como a gente só tem um perfil do LinkedIn, né? Isso. Então, eu vou trazer o meu conteúdo de quem eu sou e que combina com o nicho que eu quero, com o tipo de cliente que eu quero. Tipo então, de posição, vaga... Então, eu vou combinar com um determinado tipo de empresa. Eu não vou combinar com todas as empresas. A gente fala assim, eu quero trabalhar em banco. Não, banco é muito
amplo. Tem banco tecnológico, tem banco Fintech, processual, tem banco novo, inovador. Investimentos. Tem muitos tipos de banco. Então, você precisa saber exatamente qual que é o teu perfil. Você não vai... A pessoa que se dá bem numa multinacional não é a mesma pessoa que se dá bem numa startup. Uma pessoa que trabalha bem em equipe, que gosta do foco de cooperação, nem sempre é a pessoa que vai se dar bem num ambiente mais competitivo. Exato. Então, a pessoa que não é todo mundo que é focado em inovação. Não é todo mundo que é focado em melhoria contínua. Cada um tem o seu perfil. Quando você conhece e domina exatamente o seu perfil, você consegue estruturar o conteúdo do seu currículo exatamente mostrando quem é você e com quem você combina. A questão de robôs recrutadores, muito em alta. Precisa ter palavra-chave. É ideal que o currículo seja em Word, não em PDF, que não tenha foto, que não tenha quebra, nem coluna. Tudo isso vai ajudar. O erro que as pessoas têm cometido agora é falar, beleza, se é palavra-chave, eu vou encher meu currículo de palavra-chave. Só que a gente tem que lembrar que uma das etapas é com o robô. Exato. A próxima etapa é com uma pessoa. E se você não sabe contar bem essa história, se você não consegue fazer bem essa venda pessoal, você vai passar pelo robô, mas não vai passar pela pessoa. Então, a minha venda pessoal, ela precisa ser fluida. Ela vai usar as palavras-chave, com certeza vai usar, mas precisa ter um conteúdo que seja vendável, um conteúdo que mostre os seus resultados alcançados. E isso que você falou é muito verdade. As empresas vão contratar pessoas para resolver os seus problemas. Então, eu quero que você tenha soluções, que você resolva problemas. Como é que eu mostro que eu resolvo problemas? Mostrando que eu já resolvi de problema. Exato. E aí que está o ouro do conteúdo do seu currículo. Porque gera atratividade. Poxa, se ele fez isso ali, imagina, ele pode vir aqui e conseguir repetir essa mesma coisa. Vamos para a entrevista agora. Mais alguma coisa sobre o currículo que você acha que é importante a gente compartilhar? Acho que é isso. Acho é que é isso, isso, né? Foto, por que a gente não tem que colocar foto? Foto é um tópico polêmico. É legal explicar isso. É legal foto explicar é um isso. tópico polêmico. Por que eu não tenho que usar foto e tal? E tem gente que pede currículo com foto. Né? Por que eu não posso usar meu currículo com foto? Olha só, você não tem que usar seu currículo com foto porque você não tem que ser avaliado pela sua aparência. Isso é preconceituoso. Você não tem que colocar seu endereço completo porque você não tem que ser avaliado pelo seu endereço onde você mora. Carol, mas tem gente que quer saber por causa do Vale Transporte. O Vale Transporte é um benefício da empresa. Você não tem, isso não vai mudar nada. Ele é o benefício certo que a empresa vai dar. Sim. Ou alguém te pergunta quanto você come para te dar o seu VR. Ninguém pergunta. Agora, a gente sabe quando muitos recrutadores pedem o endereço e fazem discriminação do endereço. Então, você não deve colocar seu endereço. Você não tem que colocar sua foto porque você não tem que ser avaliado pela sua aparência. Que não importa. E quando a gente tira essas informações, a gente evita aparecer para vagas preconceituosas. Carol, mas tem uma vaga e eles pediram para eu mandar minha foto, pediram para eu mandar meu endereço. Então, eu devolvo para você. É nessa empresa que você quer trabalhar? Uma empresa que precisa saber onde você mora, uma empresa que precisa saber a tua aparência antes de decidir se vai te chamar para uma entrevista de emprego? Aí a gente já é hashtag livramento. Você já se livra desse tipo de empresa, porque você já sabe que ela é preconceituosa. Então, eu vejo muito isso, assim, Carol, eu estou numa empresa tóxica, não quero ir, e depois acabei indo para outra. E saí de uma empresa ruim e entrei em outra. Por quê? Porque repete o mesmo padrão de atrair esse tipo de empresa. Não, olha, desculpa, se você quer saber a minha idade para me chamar para uma entrevista de emprego, então eu não quero trabalhar aqui. Então, não é a empresa que eu quero trabalhar, me desculpa, então não faz sentido para mim. Você quer saber onde eu moro, você quer uma foto minha antes de me chamar para entrevista de emprego? Então, me desculpa, não é aqui que eu vou combinar. E aí eu vou focando em trabalhar em empresas boas. Esse é o ponto, né? Então, já começa... E eu acredito muito que esse tipo de... Por exemplo, hoje, se eu posto nas redes sociais, assim, não coloque idade no seu currículo, vem algum recrutador falar, mas eu peço idade. Já vem muita gente em cima falando assim, mas por que você pede idade? O que tem a ver? Porque eu quero saber se a pessoa é apta. Não. Você vai descobrir se essa pessoa é apta independentemente da idade, na hora da entrevista de emprego. E a pessoa, vocês é que vão descobrir. Isso não existe um padrão de idade. Com 30 anos é capaz disso, com 40 não. A gente vê cada vez mais que isso é um padrão que não existe mais, né? Exato. E quando a gente vai para a entrevista agora, né? O que eu me deparo muito na entrevista é o seguinte. Às vezes eu tenho 5, 10, 15, 20, 25 anos de profissão, de carreira. Eu vou ter, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Eu me pergunto ainda como as pessoas não buscam se preparar para uma entrevista se confiando na experiência. Onde você tem que resumir toda essa história em pouco tempo. Então, assim, você tem que se preparar para isso. Com certeza. Tem que se preparar. Então, quais são os melhores direcionamentos para as pessoas se prepararem? Olha, o brasileiro, isso é pesquisa, né? O brasileiro é um dos povos que menos se prepara para entrevista de emprego. Porque o latino, de maneira geral, ele é autoconfiante. Ele fala, não.
Para mim, o que importa é o currículo. Porque se me chamar para entrevista de emprego, Eu lá me na garanto. entrevista eu me garanto. Lá eu vou saber, eu me viro. E eu escuto muito isso das pessoas. Ah, Carol, minha dificuldade é currículo. Se eu tiver um bom currículo, me garanto em qualquer entrevista. E aí deixa de se preparar. Quando a gente vê comparações com outros países, por exemplo, Estados Unidos, eles levam isso como uma rodada de negócios. Sim. É muito sério, eu vou me preparar, eu vou estudar sobre a empresa, o que faz muita diferença. A gente precisa se preparar. E muita gente fala assim, ai, Carol, eu falo tudo da minha história, eu tenho muitas coisas relevantes, mas você acha tudo muito relevante? Será que a empresa que você está negociando acha exatamente tudo isso interessante? Então, o papel que eu tenho que ter, né, o direcionamento para uma preparação para a entrevista é saber filtrar tudo que eu tenho e que interessa para essa vaga de emprego. O que interessa para eles? Porque se eu levo lá 5 argumentos, 2 interessam para a empresa e 3 não, eu vou passar a percepção de que sou mais ou menos relevante para a vaga. Exato. Natural. É melhor eu levar 3 argumentos e os 3 combinarem com a empresa. E falar assim, não, encontrei a pessoa certa. Estudar sobre a empresa, estudar o anúncio de vaga, entender o que a empresa quer, quais problemas eles precisam de ajuda para resolver, esse vai ser o diferencial para que você consiga se destacar numa entrevista de emprego. Se preparar para as perguntas também, né? Se preparar... às vezes, imagina você chega numa entrevista e não se preparou para uma pergunta, eles te fazem uma pergunta e você não sabe o que responder, você fica, ai meu Deus, o que eu vou responder? Não, peraí, só um minutinho. Isso daí já vai te desestabilizar emocionalmente, você vai ter muita dificuldade para prosseguir com a sua entrevista de emprego, né? Sim. Qual é a pergunta que você se depara que as pessoas têm mais dificuldade? Fale sobre você. O que é curioso. É como se eu tivesse assim, eu tenho uma loja de, sei lá, uma doceria e vendo um bolo de chocolate. Chego pra você e falo assim, quero vender meu bolo de chocolate. Mas o que é esse bolo? Esse bolo assim, é um bolo de chocolate. Mas do que ele é feito? Ele é bom? Olha, não sei exatamente dizer o que é esse bolo. Você não ia achar isso? Você fala, mas peraí, você está me vendendo um bolo, você não sabe do que ele é feito, você não sabe se ele é bom ou não, se eu vou gostar ou não, você não tem a mínima ideia. É isso que quando você não sabe falar de você mesmo numa entrevista de emprego, é exatamente a mesma coisa. Como é que você vai para uma entrevista de emprego fazer a sua venda pessoal, mostrar para o recrutador que você é a pessoa ideal para a vaga e você não sabe falar de você? Você não sabe nada sobre você mesmo. Você não sabe o que tem dentro de você, né? Qual que é o seu talento? Sim. Quais são os seus diferenciais competitivos? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Você não sabe dizer isso. Então, é curioso como essa é a maior dúvida das pessoas hoje em processo seletivo. Fale-me sobre você. E nessa pergunta especificamente, geralmente as pessoas respondem de um jeito, às vezes muito pessoal, às vezes muito profissional, geralmente mais pessoal. As pessoas tendem a ir para aspectos pessoais e elas se perdem um pouco nessas respostas, né? A minha recomendação nesse sentido geralmente fala um pouco sobre você, de maneira resumida, conta um pouquinho sobre você, quebra um pouco do gelo, porque eu acho que isso é interessante até para você sentir um pouco mais leve. Fala rapidamente sobre a tua trajetória e competências. Algo que eu percebo que gera muito diferencial é quando as pessoas levam a missão. E essa missão, quando essa missão também se conecta com a missão que a empresa oferece ali no dia a dia de trabalho, como você falou, né? Eu vou pesquisar. Porque tem muita gente que se candidata para muita vaga porque tem vaga aberta, mas o que você falou faz muito sentido. Às vezes uma vaga aberta não significa que é a vaga ideal para você. Exato. Porque você pode ir para lá e se frustrar muito mais que se realizar. Exato. Isso é um perigo. Então, assim, se você tem clareza de quem você é, das competências que você pode oferecer, dos problemas que as empresas buscam resolver, e tem uma missão que se conecta, eu acho que no começo da entrevista você vai levar um elemento que eu chamo de fator surpresa. Porque também o que acontece muito, fazendo muito recrutamento e seleção, tem muito mais do mesmo. Exato. Muita gente respondendo a mesma coisa que todo mundo. Uhum. Entendeu? Por exemplo, quais são os seus pontos de melhoria? Ansiedade, inglês, perfeccionismo. Pô, não dá mais. Como é que você quer se destacar falando que todo mundo está falando? Não dá mais. E, por exemplo, uma outra pergunta que é desafiadora é quais os seus pontos fracos? Como é que você tem visto isso na prática? Perfeccionista, todo mundo gosta de falar a mesma coisa, Tá. né? E aí, mas eu sou perfeccionista, por que eu não posso falar isso? Não pode falar isso porque tá todo mundo falando isso. É como, pensa que é uma rua vendendo um monte, todo mundo com uma loja do lado da outra vendendo bolo de chocolate. Aí todo mundo vende bolo de chocolate, vende bolo de chocolate, vende bolo de chocolate, vende bolo. Meu bolo de chocolate é sem glúten, sem lactose, é saudável e é feito com melhores ingredientes. Diferencial, Sim. Entendeu? Agora, o processo seletivo, ele é um momento de negociação, ele não é um bate-papo, não é perguntas e respostas, não é um ping-pong. Se eu estou negociando, eu preciso trazer um diferencial competitivo e preciso lembrar que eu estou numa concorrência. E a questão do defeito, as pessoas levam, eu tenho certeza que muita gente fala que é perfeccionista, na verdade não é, mas leva isso porque fala assim, acho que é um defeito que é meio qualidade. Defeito ruim que é bom. A workaholic, eu Sim, sou workaholic, sim, o meu problema é que eu não consigo desligar, eu quero me dedicar
buscar ao máximo. Não, isso não é um defeito, né? E aí, isso mostra um baixo autoconhecimento. Exato. Você precisa se conhecer. Fale de um defeito, de verdade, pode falar. Eu já falei, tenho dificuldade de organização, tenho dificuldade para concentração, tenho dificuldade de ficar muito tempo numa mesma atividade, porque eu sou mais agitada, sou puro ragatanga. Eu já falei e já passei em processos seletivos falando exatamente isso. Processos seletivos altamente concorridos, porque eu tenho uma boa percepção sobre mim mesma. Eu me conheço. Porque quando você leva assim, eu sou perfeccionista, eu falo, não consigo pensar num defeito, ou leva um defeito muito clichê, das duas uma. Ou você mostra que você não está falando a verdade, o que é perigoso para uma negociação, ou você mostra que você não se conhece muito bem, o que também é perigoso. Porque se você não se conhece bem, você está fazendo sua venda pessoal, você não conhece o seu produto, eu vou arriscar comprar um produto que nem o dono conhece? Então, vê como é isso, assim. Por isso que a gente tem que humanizar, levar os defeitos, e parar com esse negócio de, que absurdo fazer pergunta de defeito. Não, eu quero saber onde que até para eu entender se os seus pontos de melhoria não vão impactar no dia a dia do trabalho. Porque se impactar é ruim. Imagina, se eu tenho dificuldade de concentração, por exemplo, que é o meu caso, e eu vou trabalhar como comissária de bordo e preciso lembrar de fechar a porta de segurança. Eu sou a pessoa que esqueço. Eu vou estar lá, gente, galera, eu vou estar lá com a galera, querendo falar comigo. Oi, pessoal, bem-vindos. Carol, você fechou a porta de segurança? Que porta de segurança? Imagina, não combino? Eu não vou combinar. Ou eu vou ter que me empenhar muito, eu vou ter que deixar a minha essência de lado, vou deixar o meu lado forte de lado para assumir uma coisa que eu não sou. E me empenhar muito. Nossa, processo, preciso organizar o processo, aqui tem que fechar a porta, não posso. E isso é um estresse muito grande. Não sei se você já passou por isso, mas trabalhar numa empresa que você não combina ou que demanda de você algo que você não tem é um desgaste energético gigante. Você tem que você tem que se esforçar muito, se empenhar muito para ser algo que uma outra pessoa com facilidade tem. Que uma outra pessoa que é processual falar, porta eu preciso fechar, segurança eu preciso fazer, isso eu preciso organizar, isso. Que gosta disso, que se sente preenchido, que recebe energia quando faz uma coisa dessa. E quando uma outra pessoa ela vai ter que ralar muito, é muito gasto. Então, falar dos defeitos, eu acho uma ótima pergunta de entrevista de emprego. Eu quero entender. Então, se seu defeito é esse, se é dificuldade de concentração, é essa empresa que não vai funcionar para você. Você não vai ser feliz aqui dentro. Não, dificuldade de concentração, beleza. Você vai ter uma área aqui mais criativa, não vai precisar tanto de concentração, não tem um risco de vida para ninguém aqui. Beleza, então você pode trabalhar, isso combina. Então, perguntas de defeito são ótimas para fazer na entrevista de emprego. E ninguém tem que ter medo desse tipo de pergunta. E também é uma oportunidade de você se diferenciar, né? Demonstrando a tua maturidade, teu nível de autoconhecimento, entendimento claro sobre quem é você ali. E sobre pontos fortes, é algo que também gosto de refletir muito sobre isso, porque às vezes as pessoas falam pontos fortes que também geram baixo impacto. Quais são os pontos fortes que você acredita ou recomenda que as pessoas utilizem que isso vai ser positivo? Pontos fortes na entrevista de emprego. A gente tem que falar aquilo que combina com a empresa. Às vezes é uma empresa muito inovadora, que gosta muito de trabalhar em equipe e fala muito da parte de comunicação. E eu levo que minha qualidade é ter muita concentração. Legal, você tem bastante concentração, isso é um ponto positivo. Mas aí vem um concorrente seu e fala exatamente que o ponto forte é trabalhar bem em equipe. Que o ponto forte é ter essa criatividade, inovação, o trabalho em equipe, ou qualquer ponto que combine com a empresa. Basta isso. Vai passar na entrevista de emprego a pessoa mais bem preparada. A pessoa que mostrar mais o match, a combinação com a empresa. Isso. Então, eu posso levar qualquer defeito, qualquer qualidade, qualquer defeito de forma aleatória. E aí, se eu levo de forma aleatória, vai depender da sorte, daquilo que eu levar, combinar com a empresa, e mais ninguém levar algo que combine mais com a empresa do que aquilo que eu falei. Exato. Então, é por isso que eu preciso. Por isso que preparação antes da entrevista de emprego é essencial. Porque a gente tem milhares de qualidades, milhares de defeitos, e eu preciso saber filtrar aquilo que combina com a empresa. Essa é a lógica por trás desse tipo de pergunta. Isso. E aqui eu acho que volta naquele ponto que a gente trouxe de fazer análise da descrição do cargo. Né? O que é que eu costumo fazer, né, como recomendação? Sempre quando tem aquele job description, né, a descrição da vaga ali, do candidato a avaliar cada atividade, enxergando a atividade como uma competência. Legal. Então eu vou fazer ali, por exemplo, tem a descrição ali, planejamento estratégico de marketing, por exemplo. Poxa, qual é a competência? Planejamento estratégico, visão estratégica sobre aquilo. Então essa é uma competência que eles buscam no profissional para essa posição. O que é que eu costumo fazer? De 0 a 10, quanto eu tenho essa competência? E seja sincero com você, assim, de 0 a 10, né? Porque às vezes você quer oferecer tudo que a empresa pede, mas você não tem. Então, na seleção, você vai ter dificuldade de trazer exemplos, evidências, para que isso consiga fortalecer. Porque quando eu falo sobre ponto forte, eu sempre costumo fazer a pergunta na sequência.
Me conta um exemplo que você utilizou e isso teve resultado. Então, se você não levar algo que você já aplicou, vai conseguir contar uma história positiva nesse sentido, você vai se dar mal. Então, assim, eu costumo fazer isso. Recomendação, né? Pegar a descrição da vaga, cada atividade, eu interpretar como uma competência. Fazendo isso, ao final eu vou ter ali 3 a 5 competências. Também não adianta ser 10 competências, porque é absurdo, assim, você querer levar 10 competências ali para se destacar, porque a gente vai ter, sei lá, 30, 35, 40 minutos. Exato. Aquela posição, ela requer principalmente entre 3 a 5 competências. Aquilo é o diferencial. Então, o quanto você puder dar esse match, como você comentou, dessas competências, levando exemplos, eu acho que isso vai te diferenciar. Faz sentido isso? Sim, perfeito, perfeito. Quanto mais você consegue contextualizar e trazer resultados alcançados com isso, mais você comprova. Porque falar é muito fácil, né? É boa, comprovação. Aí você consegue comprovar que você realmente tem essas habilidades. Exato, exato. Uma coisa também que as pessoas às vezes me perguntam é, será que eu posso fazer alguma pergunta quando eu estou numa entrevista? Deve. Porque quando você está num processo seletivo, você tem que fazer pergunta porque você está negociando. Quando você vai lá e fica só esperando as perguntas, você assume uma postura muito submissa. E, naturalmente, quando a gente vê uma pessoa com uma postura submissa, a gente vê como mais fraca. Como eu estou dominando toda essa situação. Até eu falo assim, quando a gente está numa entrevista de emprego, assuma a sua cadeira, ocupe o seu espaço, põe a mão na mesa, pode colocar um objeto na mesa para mostrar assim, ó, eu também, esse espaço aqui é o meu. Eu não estou aqui para ser avaliado, eu estou aqui para negociar com você. Você precisa de alguém para resolver os seus problemas. E eu preciso de alguém para trabalhar, para fechar esse contrato. Eu posso ser essa solução. E eu sou essa solução para você. Então, existe uma troca, existe um benefício mútuo. A partir do momento que eu tenho essa consciência desse benefício mútuo, eu começo a assumir uma postura de que estou negociando com o recrutador. Eu também estou avaliando se essa vaga faz sentido. Então, quando eu faço perguntas para o recrutador, eu mostro, primeiro, que eu tenho interesse na vaga, segundo, que eu também estou avaliando, e terceiro, que eu não tenho uma postura submissa. Eu também quero controlar essa situação. Nós estamos juntos aqui avaliando se essa contratação faz sentido para os dois lados. Então, sempre você deve fazer perguntas no decorrer da sua entrevista, e até quando o recrutador no final perguntar, você tem alguma dúvida? Você já tem que ter perguntas aí para fazer para o recrutador. Perguntas sobre negócios, perguntas sobre compatibilidade com a vaga, enfim, isso é super importante. Boa, boa. Eu gosto de 2 perguntas nesse sentido, né? Eu gosto de sugerir, se você assumindo essa posição, quais seriam as prioridades nos primeiros 90 dias? Isso, boa. Porque é uma maneira do cara olhar para você e falar, ó, ele já está preocupado, já está pensando um pouco disso. Uma coisa que eu digo, não pergunta, tipo assim, que é muito comum, né? Para quando essa vaga, quando é que vocês vão dar a resposta? É algo muito... Óbvio que você pode perguntar, mas isso não vai te diferenciar. Né? Não vai te diferenciar. Esse exemplo dos 90 dias, quando você entende um pouco mais da concorrência, do mercado, você faz uma pergunta conectada ao mercado, poxa, qual tem sido o plano em relação a tal concorrente? O cara diz, poxa, ele tem uma visão ali para frente. Então, é muito sobre isso. Para a gente falar agora sobre mais alguma coisa sobre entrevista, você acha relevante? Não, acho que passamos por tudo, bastante coisa. Bastante coisa. Tá. E LinkedIn. Na minha percepção hoje, o LinkedIn tem sido uma das principais ferramentas. Existe GUP, existem outras, obviamente, mas que os recrutadores têm utilizado. Sim, com certeza. Como uma pessoa pode ser mais encontrada lá? Ou, vamos dizer assim, como o perfil pode ficar irresistível no LinkedIn? Tá, a gente tem 3 pilares para conseguir um emprego pelo LinkedIn. Um deles é a palavra-chave e as funcionalidades que eu tenho que usar para eu ficar atrativo para robôs, preencher o máximo de tópico, encurtar o URL, colocar as 50 competências, ter uma recomendação. Você tem que ter o perfil completo. O robô vai entender assim, quanto mais completo, mais ele vai fazer sentido para ter informações para o recrutador. Segundo pilar é o conteúdo. Aí é o ouro, que é isso que a gente está falando desde o começo da nossa conversa aqui. Eu preciso ter um bom conteúdo que faça a minha venda pessoal, que mostre para o meu público-alvo, para o tipo de empresa que eu quero trabalhar, que faz sentido essa contratação. E o terceiro pilar é interação. Eu tenho que ter alcance. Então, eu tenho que, sim, fazer postagens, eu tenho que interagir na rede, porque aí eu vou ganhando alcance dentro da ferramenta, ganho visibilidade e aí aumento, né, a minha probabilidade de ser chamado para uma entrevista de emprego e conseguir um emprego também. Exato. As pessoas que você se depara, elas sabem que existe uma nota para o perfil delas no LinkedIn?
Olha, é aquela do SSI, né? Algumas pessoas sabem disso, outras não, né? Eu falo que o SSI ele é legal bastante para quem é da área comercial. Uhum. Agora, para a grande maioria dos profissionais, se você focar bastante num bom conteúdo do seu perfil, uma boa interação e um perfil completo, isso já basta. Isso já vai ajudar muito você a conseguir a sua recolocação pelo LinkedIn. Já funciona muito. Funciona. E como consequência, o SSI vai aumentar, né? Se você for é, fazendo esse sim, trabalho, com certeza. é um pouco daquilo que ele está buscando ali no perfil, né? Qual é a parte mais importante do LinkedIn que a pessoa tem que se preocupar? Olha, se eu tivesse que falar uma coisa, eu não consigo me preocupar com os 3 pilares. Os 3 pilares são essenciais, mas eu iria para conteúdo. A venda pessoal é o que vai te diferenciar. Você precisa saber contar a sua história. Você precisa trazer os resultados que você alcançou na sua vida profissional. É isso que vai fazer diferença para você. Exato. Até porque quando o recrutador ele vai entrar lá no teu perfil, ele vai fazer uma avaliação sobre aquilo, né? Ele vai entender sobre a tua visão, sobre o teu posicionamento. E às vezes, se você não tem isso compartilhado, ele não vai saber o teu pensamento. E algumas vezes os profissionais eles não conseguem enxergar que o seguinte, quanto mais as pessoas conhecerem a tua história, a tua visão, a tua capacidade profissional, maior está a tua empregabilidade. Sim, com certeza. Mais valorizado você é, mais profissional diamante você se torna, né? Por quê? Porque você foi lapidando e fazendo as pessoas conhecerem. Exato. Ao invés das pessoas conhecerem ali com terra, um pouco ali, não, eles vão conhecer a essência ali do profissional que você é. Então, conteúdo é tudo. Fazer um conteúdo ali relevante, eu acho que faz super sentido, né? Super sentido. Bacana. Carol, de uma gestão de carreira, que é algo que você fala também, né? De maneira de você olhar a sua carreira, gestão de carreira. Como as profissionais podem, no dia a dia, aplicar isso? Rotina, disciplina e tempo direcionado para isso, né? O que é um plano de carreira? O plano de carreira não é o que eu quero fazer agora. E muita gente fala, meu plano de carreira é conseguir um emprego. Não, isso aqui é uma tática de curto prazo. O plano de carreira ele começa lá do final. Lá no final, quem você quer ser? Que tipo de profissional você quer ser? Como você quer ser reconhecido? Quais conquistas você quer trazer? Que impacto que você quer trazer para o seu meio? Sim. Beleza, a partir disso, dessa pessoa que você quer ser, a gente vai voltando e vai repensando. Beleza, para eu chegar lá, que tipos de cursos eu preciso fazer? Quanto de investimento na minha carreira eu vou fazer? Porque até para eu saber, para poder me organizar. Então, por ano, quanto dinheiro eu preciso investir na minha vida profissional? Se eu tenho que investir isso por ano, quanto eu vou guardar por mês? Sim. Quais são os principais eventos que eu quero participar? Qual é o principal grupo de networking que eu quero formar? Que pessoas que eu quero conhecer? O que eu quero fazer de diferencial para minha vida profissional, para minha carreira? E não só esse padrão que a gente tinha antes, faz faculdade e pós-graduação. Não, hoje em dia os cursos extracurriculares, eles têm um impacto muito grande, assim como participação em eventos. Porque o evento é um conteúdo rápido, ele é atual. Atualizado. E aí você consegue conhecer pessoas, você consegue se modernizar. A transformação do conhecimento e das informações está numa velocidade nunca vista antes, coisa que não dá tempo de você impactar e colocar numa pós-graduação mais. Então, eu preciso estar atento, eu preciso fazer curso, eu preciso estar em evento, para que eu fique um profissional mais atualizado. E aí, mais chamativo para o mercado de trabalho. O que só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma rotina e disciplina. Sim. Então, separar 1 hora da minha semana, meia hora do meu dia, o que eu conseguir separar. A gente separa tanto tempo para conhecer nossa área de atuação, para conhecer um produto que a gente está trabalhando, a empresa que a gente trabalha. A gente passa tanto tempo, às vezes, né, olhando assuntos que não vão levar a gente para lugar nenhum. Por que não separar um tempo para cuidar da sua carreira? Coisa que poucas pessoas fazem de verdade. Separar meia hora do seu dia, 20 minutos do seu dia para interagir com pessoas no LinkedIn, para ser útil para outras pessoas no LinkedIn. Não é muito tempo, né? Não é muito tempo. A gente consegue, se a gente se organiza, a gente consegue fazer isso. Interagir com pessoas, se relacionar com pessoas. Porque aí muita gente fala isso pra mim também, né? Carol, só consegue emprego quem tem QI. E eu sempre devolvo. O que você está fazendo para ter o seu QI? Como é que está seu networking? Porque sim, o QI, ele vai continuar existindo. Ajuda. Ele vai. E ele vai crescer, na minha opinião, ele sim. ainda vai ser mais intenso do que é hoje. Então, eu preciso ter uma rede de relacionamento. E hoje é muito mais fácil fazer networking. Você vai no LinkedIn, você consegue fazer essa interação. Você não precisa mais estar em todos os eventos presencialmente, dividindo o seu cartão ou abordando pessoas que você nunca viu na vida. É mais fácil. Então, as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade de ter esse canal para você fazer um bom networking. Mas tem que ter disciplina, tem que ter rotina para cuidar da sua carreira. Se você não cuida da sua carreira, as outras pessoas vão cuidar da sua carreira por você. Aí você vai acabar sendo engolido aí pelas empresas, pelo mercado de trabalho, o que é vantagem só para os outros e não para você, né? Exato. A gente conversou também aqui sobre a mentalidade do profissional SA, né? Que é o profissional que tem que fazer a gestão da carreira como sendo um negócio.
E a gente não conhece negócios que cresceram sem investir neles. Dificilmente isso Não vai existe, acontecer. Não existe, na verdade, não existe. Então, como é que a gente quer que a nossa carreira cresça sem investir na nossa própria carreira? Exato. Desde o início da minha trajetória, eu coloquei uma regra assim para mim. Eu falei, poxa, eu vou todos os meses, ou eu vou investir, ou eu vou separar 10% do meu rendimento para voltar no meu investimento em mim. E até hoje eu faço isso. 10% daquilo que eu ganho no ano, por mês, eu retorno de investimento em mim. Seja em cursos, intercâmbio, formações, mentorias. Esse tem sido o meu maior investimento nos últimos anos, porque é através de direcionamentos e acompanhamentos com quem já teve o resultado que eu quero ter, que eu vi que eu consegui crescer mais rápido. Pelo menos foi isso a minha visão, né? E, assim, o profissional que ele para de investir, ele para de aprender muitas vezes. Ou ele não tem o mesmo compromisso com ele como ele poderia ter. Exato. E uma coisa que eu falo muito claro é o seguinte, se você se dedica a fazer algo gratuito, se você se dedica a fazer algo pago, qual você vai ter mais compromisso com você mesmo? Sempre ao pago. É o que a gente chama de lifelong learning, né? Então, a nova tendência agora é de profissionais que não param de estudar, ainda mais por causa dessa mudança dessa velocidade da transformação do conteúdo, da informação, né? Antes, alguma coisa demorava muito. Você vê as empresas hoje, né? Quanto tempo uma empresa digital hoje demora para alcançar bilhão? É muito mais rápido. Antigamente, na época da era industrial, como era tudo mais demorado, o acesso à informação, a mudança, a transformação era muito mais demorado. Hoje em dia, a velocidade é muito rápida. Se você não pega e estuda, se você não assume as rédeas da sua carreira, você vai ficar ultrapassado. Exato. A cada dia a gente fica ultrapassado. A gente tem que pensar isso. Cada dia eu estou ficando um pouco mais ultrapassado. Eu preciso correr contra isso. Eu preciso estudar, eu preciso investir nisso. E é por isso que o mercado tem valorizado tanto o lifelong learning. Mais que dizer que você gosta de estudar, eu quero ver. E aí, tá fazendo cursos? Tá estudando? Tá se desenvolvendo? Isso é muito importante. Tá fazendo terapia também? É importante, é necessário, né? É necessário. Tá desenvolvendo seu autoconhecimento? O que você tá fazendo para você mesmo, para que você não seja um profissional ultrapassado? E aí, muita gente, injusto isso, pô, isso não é legal. Então, não, essa é a nova realidade. A gente tem que jogar, eu sempre falo isso, a gente tem que jogar com as regras do jogo. Qual que é a regra do jogo hoje? É conteúdo rápido, é o tempo todo transformando, e eu preciso ir nessa onda, preciso aprender isso. E para que eu me torne uma pessoa competitiva, porque eu não me torne uma pessoa mais do mesmo, eu preciso ir para cima disso. Esse é o game, essa é a regra do jogo. Exato. Então, vamos tirar proveito daquilo que a gente consegue tirar, né? Exato. Uma pergunta importante. Quem é o profissional que as grandes empresas estão buscando para altas posições? Se você pudesse definir quem é esse profissional? É um profissional. Hoje, se eu pudesse falar de uma das habilidades comportamentais mais em alta, seria o trabalho em equipe. A gente sabe que o brasileiro pede demissão por causa do gestor, muitas vezes. E aí, se a gente vê que o brasileiro ele fica doente e pede demissão por causa do gestor, as empresas estão focadas em contratar bons líderes. Quando eu falo de um bom líder, antigamente ele era um altamente técnico, que tinha muito conhecimento sobre a sua área. Hoje não. Hoje a gente vê que um bom líder é aquele que tem capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, um relacionamento interpessoal saudável e boas habilidades comportamentais. Claro que com bom nível técnico, mas o que vai diferenciar é que ele tenha boas habilidades comportamentais, que saiba conduzir a sua equipe, que saiba extrair o talento de cada um deles, que saiba entender, compreender cada perfil, como melhorar cada um deles, entenda as dificuldades de cada um e consiga trabalhar de forma harmônica, sem afetar a saúde mental do grupo. Então, um bom líder hoje, ele é uma pessoa que sabe se relacionar bem com a sua própria equipe. É isso hoje que eu vejo. Concordo demais. Quanto maior a posição, é muito mais sobre habilidades comportamentais do que técnicas. E é muito mais sobre você entender de pessoas e conseguir fazer com que cada pessoa seja a sua melhor versão. Exato. Né? Eu acho que é muito mais sobre isso. E se a gente pudesse trazer uma mensagem final de direcionamento, de conselho para os profissionais que querem ter uma carreira assim, de sucesso e realizar os sonhos que eles têm para eles e para a família deles, qual seria? Olha, se você tem um sonho, você quer crescer, você quer prosperar, você quer chegar num patamar determinado, sem estereótipos, cada um tem seus sonhos, cada um... Eu me perdi muito em estereótipos, muito, tem que ir para essa área, tem que trabalhar nesse segmento. Seja real com você mesmo e verdadeiro. O que você quer? A partir do momento que você define aquilo que você quer, pensamentos, eu acredito muito nisso, pensamentos promovem atitudes. E aí, com atitudes, a gente realiza sonhos. E esteja disposto a passar pelo desconforto. Cada vez mais eu vejo que vencer é você realmente aguentar o desconforto, aguentar as dificuldades, é você cair 20 vezes, 100 vezes, levantar 101 vezes. Um vencedor é aquele que tem um número gigante de fracassos, teve resiliência,
aguentou firme e forte e persistiu sem nunca deixar de acreditar no potencial dele. Eu acho que esse é o conselho que eu daria para todo mundo que tem um sonho, uma meta grande aí na vida profissional. Pô, você falou assim, vencedor, veio na minha cabeça o seguinte, né? O vencedor é aquele que vence a dor. Né? Que consegue superar isso e ter resiliência. O mercado de trabalho ele não é fácil. Não é. Você conseguir ter destaque e protagonismo também não é simples, né? A gente se frustra porque a gente estava conversando antes aqui, né? A gente tem a expectativa na faculdade de aprender a se destacar e crescer no mercado de trabalho e a gente não aprende isso. Não acontece isso. A gente vai para o MBA com a expectativa disso. A gente aprende conhecimento, a gente faz network, tem outros ganhos super relevantes para a carreira. Mas o mercado de trabalho é muito sobre o dia a dia, sobre a prática e que essa evolução constante traz desafios cada vez maiores. E a gente precisa se transformar cada vez num profissional maior, com a visão mais completa sobre a nossa carreira para a gente chegar em outros patamares. O profissional que vai se destacar não é porque ele tem um talento fora da curva ou um profissional que tem uma habilidade assim única. O profissional que vai se destacar é aquele que tem persistência. Então ele vai continuar, ele vai tentar, ele vai apanhar e vai continuar, ele vai fracassar e vai persistir, ele vai errar, fracassar e falar não, eu não vou desistir, vou continuar acreditando no potencial, no valor dele e aí sim ele consegue. É muito mais uma questão de rotina, de disciplina, de persistência do que um talento fora da curva. Porque um talento fora da curva, sem persistência, não é nada. Mas a persistência, mesmo que você não tenha um talento fora da curva, é tudo. É tudo. Você chega lá, sim, se você persistir. Então, não escuta o que as pessoas falam para você. Você não é capaz. Ou uma demissão. Eu costumo dizer, a demissão ela não diz nada sobre você. Uma recusa num processo seletivo não é um prognóstico de insucesso na sua vida profissional. Nada te define. Um gestor tóxico que te dá um feedback negativo não te define. Você é muito mais do que isso. Você é toda a sua trajetória, tudo que você fez, toda a sua vida, toda a sua história e tudo aquilo que você quer e tem dentro de você. Todo mundo tem talento. Eu costumo sempre dizer isso. Não existe profissional sem talento. Existe só um profissional sem estratégia ou um profissional que esquece dele mesmo, que ouve o que os outros estão dizendo e esquece do próprio potencial e do talento que tem aí para oferecer para o mercado de trabalho. Perfeito. Livro, filme, série, o que é que você recomenda para as pessoas consumirem? Olha, eu sou fã do Napoleão Hill. Ele é autoajuda. Você também? Eu amo. Olha, assim, eu já li... Não, eu já li o Pense e Enriqueça, já li para mulheres também, Pense e Enriqueça para mulheres, eu já li várias vezes esse livro. E para mim ele é um livro muito motivacional, porque eu acredito muito sobre isso, sobre a mentalidade que você tem. Ter um sucesso com alguma coisa, uma pessoa que chegou lá, ela teve uma ideia de chegar lá. Ela não foi só deixando a vida levar. Falei, não, eu quero tal coisa. E ela foi atrás disso. Ela viu e construiu, né? Muitas vezes a gente não consegue nada porque a gente não pensou o que a gente quer. Exato. Então, eu gosto muito desse livro porque, para mim, ele é muito motivacional. Às vezes eu abro só numa página, assim, para ler. Falo, vou ler essa página aqui. Me motivou. E aí eu gosto muito disso. Deixa eu ver. De série, eu gostei muito. Nossa, eu amei a série. Não sei se você assistiu. É The Last Kingdom. Não. Nossa, eu vale amei. A pena? Eu amei. Assim, ela é sobre a Inglaterra, né? Sim. A formação da Inglaterra. Eles queriam formar o país. E aí, os povos estavam em guerras. É muita batalha. Tem umas cenas que você fica... Ai, meu Deus, estou agoniada. Mas, assim, a história de perseverança, de você cair, continuar. Você vê que, assim, a vida era muito mais difícil antigamente. Né? Ai, nossa, vamos entrar numa guerra. Vamos pra cima. Agora deu um conflito aqui. Perdemos a guerra. E agora? Perdemos essa batalha. O que a gente vai fazer? Então, pra mim, assim, eu achei uma série sensacional. E filme? Se você quiser, assim, se achar que faz algum que tem sentido. O filme. Eu gosto muito do Vento Levou. Eu amo esse filme. Eu não sei quantas vezes eu assisti esse filme. Eu gosto muito porque é uma protagonista mulher e ela viveu aquela guerra, né, de secessão dos Estados Unidos, na época que eles estavam abolindo a escravidão, né? Enfim, e ela era uma princesa, tudo lindo, maravilhoso, mimada, e ela descobre no decorrer do filme
que ela tinha muito mais força do que ela acreditava. Ela achava que ela era uma bonequinha e, de repente, quando tudo deu chabu na vida, ela falou, não, peraí, eu vou pra cima. E ela consegue vencer batalhas gigantescas, assim, sozinha e percebe o quanto que ela tem talento. Então, assim, eu gosto muito desse filme, muito, da protagonista e da transformação e dela conseguir enxergar todo o poder que ela tem. Então, é o meu filme favorito, esse. Bacana, bacana. Eu quero te agradecer muito por ter topado participar do Profissional Cast. Foi um prazer. Como eu comentei, né? Eu tenho trazido pessoas incríveis e foi surreal essa conversa de maneira super prática. E essa missão que você tem de fazer a diferença no mundo corporativo é exatamente aquilo que me move. E eu acho que a gente precisa potencializar isso para empoderar os profissionais, levar as empresas também a promoverem ambientes assim, porque eu acho que existe espaço para a gente melhorar, sempre existe. Sempre. E se a gente puder ajudar quanto mais pessoas, melhor, né? E a sua decisão que você falou ali me marcou, né? Eu acredito que a gente precisa ser profissional SA, aquele que tem propósito, protagonismo e performance. E na tua trajetória profissional você exerce isso, né? Você escolheu o propósito, você tem protagonismo naquilo que você foi fazendo e teve muita performance. Então, você continue fazendo a diferença no mundo corporativo. Obrigada. E eu achei surreal conhecer mais sua história, seus direcionamentos, porque realmente fazem diferença. Muito obrigada, Parabéns. foi um prazer, gostei muito de conhecer. Vamos forçar a amizade. Vamos Tava falando com a sim. sua esposa aqui, vamos fazer amizade. E a gente tem que se unir, tem que fazer network, tem que trocar Exato. mesmo. Mas muito obrigada pelo convite, Que viu? Fiquei muito bacana. feliz de participar. Que bacana. Como é que as pessoas podem te acompanhar? As pessoas podem me acompanhar nas redes sociais, então meu Instagram Sigam, tá? Sigam. Meu Instagram é carolina.ocubo, O-K-U-B-O, carolina.ocubo. E eu tô como Carolina Ocubo no LinkedIn e também no YouTube e TikTok. Bacana, Todos os canais. bacana, bacana. Obrigado, tá? Muito obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou por aqui em mais um episódio do Profissional Cast. Agora você tem realmente clareza de como se recolocar no mercado de trabalho, como se destacar no teu processo seletivo, em entrevistas e também muito aspecto positivo sobre como você tem que olhar para a tua carreira. Na próxima semana a gente tem mais um episódio. O privilégio estar junto com você. Se você quiser saber mais sobre carreira, liderança e ambiente corporativo, o Profissional Cast é o seu lugar. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau.